Oi, oi, a nós aqui outra vez. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o hábito de pagar boleto. Pagar boleto é um hábito, né? Um costume, todos nós fazemos. E o título é Economizar é difícil, mas pagar boleto não. Então, por que não usarmos esse hábito de pagar os boletos em nosso favor? E foi assim que eu fiz, por isso que eu quero passar essa dica, passar esse método para vocês de pagar o seu próprio boleto. Pagar um boleto para mim. Eu queria muito, há uns anos atrás, né, um tempo atrás, período da pandemia, um bocadinho antes da pandemia, eu almejava comprar um carro. Eu me divorciei e fiquei sem condução e andava comprando bicicleta, mas eu precisava de um carro. E eu era assalariada, como ainda sou assalariada, sabe? Às vezes as pessoas acham porque a gente mora fora do país, né? Que eu moro em Portugal, a gente tem dinheiro. Não, continuo sendo assalariada. Grata, mas assalariada. Satisfeita? Não, mas grata sempre. Quando a gente está satisfeito, a gente para, né? Então eu não sou satisfeita nunca, porque eu nunca vou parar, sempre quero evoluir, sempre quero crescer. E usando técnicas e métodos fáceis ou hábeis que a gente consegue fazer. E foi assim que eu fiz. Eu queria comprar um carro, eu era assalariada e eu usei um método do boleto para mim. Por que um boleto para mim? Manu, mas então você guardou o dinheiro? Não, porque guardar dinheiro para quem é assalariado, para quem vive ali, né, no limite, né, vivendo com as condições que é a que eu vivo hoje também, guardar dinheiro é muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil, sempre foi muito difícil. Hoje eu criei um hábito de economizar, mas é difícil demais você juntar dinheiro, porque toda vez que você junta o dinheiro, acontece um imprevisto. O gás acaba, a luz vem mais alta, a gente precisa de um remédio, a gente precisa. O sapato arrebenta, a havaiana arrebenta, e aí a gente não quer usar o grampo debaixo da havaiana mais, não. Graças a Deus nós não precisamos disso mais. Mas quando a gente guarda um dinheiro, quando a gente determina guardar um dinheiro, acontece isso. Os imprevistos vêm e aí acabam tomando aquele dinheiro. Então a gente nunca consegue guardar. Eu quero guardar um dinheirinho para me viajar. Acontece o imprevisto. Eu quero separar. Eu estou falando para aquelas pessoas que vivem sempre ali no salário, conforme é a minha vida, conforme era no período em que eu comprei este carro, porque eu comprei este carro sendo assalariada. Gente, vai passar o trem, não se importem. Eu não vou deixar de gravar, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu projetei fazer por causa do trem. Eu moro do lado da linha do trem. Minha janela é do lado da linha do trem. E toda vez que eu vou gravar, ele passa, e aí paro de gravar, e aí eu não sei editar ainda para tirar o barulho do trem, então vamos com o trem. E aí, o que eu fiz? Sendo assalariada, precisando de um carro, porque eu precisava de uma condução, o que eu fiz? Eu comecei a pagar um boleto para mim. Como que era que eu fazia para pagar um boleto para mim? Como eu disse para vocês, é totalmente diferente do guardar dinheiro. Porque quando você guarda o dinheiro, você tem acesso a esse dinheiro, você pega esse dinheiro para aquilo que você precisa. Aconteceu um imprevisto, é nele que você corre. A gente, para isso, precisa ter uma reserva de emergência. Mas é um assunto para um outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre o boleto. E aí, como que você faz? Como que eu fiz? Eu passei a pagar um boleto para mim. Abri uma conta num banco desses digitais. Estava naquele período de pandemia, né? Início de pandemia, e surgiu bancos digitais. E dentro desses bancos tem um ativo, uma forma de guardar o dinheiro chamado CDB. CDB para 1 ano, tem CDB para 2 anos, tem CDB que é uma carta bancária. CDB, esqueci agora, mas é um ativo.
Depois você digita lá no Google, né? Ou aqui no Google, ou no YouTube também, tem muita gente falando sobre isso. E eu fui lá, abri essa conta. Eu vou até dizer qual foi a conta. Banco Inter, também tem, agora eu não sei se no PicPay, PagBank tem também. E aí o que eu fiz? Olha eu fazendo propaganda. Eu fiz abri essa conta e aí descobri esse CDB para um ano. É um boleto que eu pago para mim. Eu não posso tirar aquele dinheiro. Você pode pegar o dinheiro da luz de volta depois que você paga o boleto da luz? Você pode pegar o dinheiro de volta depois que você paga a água? Quando você paga a fatura do cartão, você pode ir lá e dizer: ai, mas aconteceu um imprevisto, eu vou pegar o dinheiro do boleto do cartão. Você não pode, você já pagou. Então, quando você paga um boleto para você, nas minhas anotações de pagamento mensal, aqueles em que a gente faz lá, pagar água, luz, telefone, internet, eu faço isso, sabe? Eu acho que muita gente faz. Que é aquelas dívidazinhas que a gente tem mensal, cartão, né? E aí a gente bota ali os valores. E aí eu coloquei boleto de Manu, que é o meu boleto, porque eu precisava de algo. E se eu botasse lá na poupança, toda vez que acontecesse um imprevisto, eu ia mexer. E nesse CDB, eu não podia mexer, porque eu só podia mexer daqui a um ano. Porque ele está lá, devolução do dinheiro em um ano. Ele vai rendendo, além do mais rende, né? Mas ele também só pode tirar num ano, no vencimento. E aí, por isso, tornou-se um boleto para mim. Porque todo mês eu tirava aquele valor. O trem passando. Todo mês eu tirava aquele valor e colocava lá no CDB. Além daquele dinheirinho rendendo, eu não podia pegar de volta. E aí, quando findou-se aquele ano, eu tinha... Ai, Manu, mas você disse que era assalariado e comprou um carro. Eu não comprei um carro novo, tá, criança? Eu comprei um carro de um ano bem que andava, né? Ele conseguia andar, ele conseguia me levar de casa para o trabalho. Já era top de linha para mim, que não precisava mais ir de bicicleta e cair de bicicleta na chuva, porque eu virava e mexia, caía, porque eu uso óculos. Aqui eu tirei o óculos por causa da iluminação, fica com reflexo. Mas eu não ando sem óculos, eu tenho um grau muito alto de miopia e astigmatismo e outras coisitas. Então, toda vez que eu ia de bicicleta na chuva, o que acontecia? Eu caía. Eu tenho um monte de cicatriz nas pernas, nos braços também, de queda de bicicleta. Então, eu precisava daquele carro. E ele não era novo, mas eu consegui. Todo mês eu ia lá e colocava o dinheiro do boleto para mim. Deu para pagar o carro à vista no final daquele ano? Para mim deu. Por quê? Porque eu fui fazendo isso por mês e quando faltou um pouquinho, Manu, mas um salário é pouco. Olha, eu colocava lá no meu boleto um valor X, que eu morava sozinha, a minha luz era pouca, a minha água era pouca, os meus gastos eram poucos, né? Então eu conseguia colocar um valor a mais. E outra coisa, qualquer tipo de extra que aparecia, como até hoje, qualquer tipo de extra que aparece, eu pegava, porque eu tinha esse objetivo. Então, quando eu pago um boleto para mim, no final daquele período, daquele ano, eu vou falar do ano, eu adquiri aquilo que eu almejava. Se eu tivesse colocando na poupança, ele não renderia o mesmo valor que rende no CDB, porque rende um pouquinho a mais. E também na poupança eu teria acesso. Então, eu tive imprevistos nesse período. Eu caía de bicicleta, como eu disse para vocês. Eu caía de bicicleta e me machucava, e aí eu precisava de remédio, eu precisava de fazer curativo, eu precisava faltar o serviço, eu tinha imprevistos, né, eu tive imprevistos dentro daquele ano, mas aquele dinheiro eu não mexia. Eu tinha imprevisto e dizia, e agora? Vamos para o cartão, ou vamos para outra coisa, mas não para o dinheiro do meu boleto, porque o do meu boleto eu não podia tirar. E assim, assalariada, com todas as despesas corriqueiras, eu consegui pagar o meu boleto, eu chamo de meu boleto, não era para o meu carro somente, porque se eu não quisesse comprar o carro, eu poderia comprar qualquer outra coisa.
E ainda por cima, na nossa cultura aí, a gente tem o hábito de, todo lojista tem isso, ou toda compra que você vai fazer, isso, você tem isso, de quando você tem um dinheiro na mão, você consegue desconto. Então, comprando à vista, eu conseguia desconto. Isso eu fiz com o carro e depois passei a fazer com tudo o que eu almejo, como até hoje eu faço. Eu tenho um projeto, em novembro, se Deus quiser, eu vou ao Brasil e eu tenho um sonho e eu estou pagando meu boleto para o Brasil, né, para esse sonho. Se eu chegar lá e não quiser cumprir esse sonho, realizar esse sonho, não der para realizar esse sonho, eu faço outra coisa, mas eu vou poder negociar valor, porque eu vou ter o dinheiro na mão. E é essa dica que eu quero deixar para você. Se é possível para mim, é possível para você. Um pode, todos podem. Se dá para um, dá para todos. É só se organizar, colocar você como prioridade, porque comprar o carro não era o carro para mim, ele era necessário e eu me fiz prioridade. Por quê? Porque eu não aguentava mais andar de bicicleta, cair de bicicleta e eu continuo andando de bicicleta durante os dias de verão. Agora no inverno, quando chovia, eu tinha o carro para me salvar. Então era a minha prioridade. Quando a gente se coloca como prioridade, a gente faz acontecer. E assim é comigo, assim foi comigo, assim é comigo e assim também pode ser com você. Então eu deixo essa dica para você: pague o seu boleto. Pagar boleto. Economizar é difícil, mas pagar boleto é certeiro, é obrigatório. Então pague o seu boleto, você merece. Até o próximo.